Olá, sou a Xana. Tenho muito orgulho de ser mulher e fascina-me o universo feminino. Ter consciência da minha sexualidade teve um enorme impacto em mim. Tornei-me mais autoconfiante, aumentei a minha autoestima e passei a sentir-me intrinsecamente livre. Mas para isso, precisei libertar-me de muitas crenças e bloqueios e o caminho não foi fácil. É para te ajudar a fazeres esta transformação e seres ainda mais poderosa que me dedico à mentoria em sexualidade feminina e produtos eróticos. Não sendo estes obrigatórios, podem ser um excelente complemento. Bem, de tantas áreas que eu me podia ter focado, aconteceu escolher a sexualidade. Bem, aconteceu porque não foi por acaso. Na verdade, foi a área que em mim teve mais impacto e no meu crescimento como pessoa. Foi onde eu senti grandes transformações conforme fui aprendendo ou conhecendo mais sobre a sexualidade e, nomeadamente, sobre a minha sexualidade. Eu, na verdade, também senti muitas dificuldades, foi um caminho super desafiante. De tal forma, eu nunca encontrei um guru que eu me identificasse e que me ajudasse a perceber algumas dúvidas que eu tinha. Aliás, eu encontrei muita informação sempre, muita informação técnica, estudos científicos, pessoas que falavam com formação académica, tudo isso, mas as coisas sempre me soaram um bocadinho técnicas demais, não era aquilo que eu sentia, não iam ao encontro dos meus desconfortos, certo? Também depois havia toda uma base em que era tudo muito técnico, ou seja, a sexualidade e o sexo apareciam-me muitas vezes como algo com muitas regras e que era assim que se fazia e era assado e eu muitas vezes depois sentia-me um bocadinho alien, ou porque tinha feito isto e supostamente não deveria, ou porque não tinha feito e acabava por me sentir mesmo muito desconfortável. Vamos somar a isto um glossário enorme que existe sobre o sexo, certo? Com nomes para tudo e para mais alguma coisa e que eu tinha imensa dificuldade em entender. Tenha atenção que boa parte da minha vida, sim, ainda posso dizer que foi boa parte da minha vida, aconteceu antes da internet, ok? Eu não tinha o senhor Google para me ajudar a pôr lá os termos que eu ouvia e ir saber qual era o significado. Bom, tudo isto criou realmente muitos desafios em mim. Mas há uma coisa que também me aconteceu ao mesmo tempo. Eu nunca me conformei muito com o desconforto de não ter conforto na sexualidade. E depois havia aquelas amarras sociais, não é? Aquelas coisas que eu achava do certo e do errado, os tabus, o bem e o mal, que eu nem sei muito bem como é que vieram parar à minha cabeça, não é? Ou à minha forma de estar, mas a verdade é que eu tinha tudo isso instalado. E então as coisas ficavam muitas vezes muito desafiantes em termos de sexualidade. Não é que eu me sentisse inibida, porque eu sempre fui extrovertida em geral e na área da sexualidade também, mas não sentia que realmente eu tivesse uma identidade na minha sexualidade, ou seja, eu ficava sempre com dúvidas, eu algumas vezes acabava por me inibir porque vinha aquela ideia do errado e depois não sabia se estava a fazer bem, olha, era aqui uma série de coisas e daí tive tantos desafios. O que é que aconteceu a seguir? Eu decidi que, a certa altura, bom, se nada me faz sentido, vou eu fazer-me sentido. E então comecei a pegar nas coisas que eu ouvia, que eu já tinha lido e já tinha procurado e recolhido informação, e embora lhes tenha dado o devido mérito, comecei a achar que eu tinha que sentir, e era no que eu sentisse é que as coisas iam de estar mais confortáveis para mim. E foi isso que eu fiz. Comecei a sentir, comecei depois também a procurar mais, comecei a preocupar-me, por exemplo, em saber porque é que eu pensava certas coisas, do certo e do errado, está bem? Depois, por outro lado, comecei com isto tudo também a ter conversas com algumas amigas, não é? Não, não é com todas, porque, como tu também deves saber, nem toda a gente está disponível para falarmos de sexualidade e muito menos para falarmos quase que na filosofia da sexualidade, porque era mais ou menos o que eu muitas vezes andava à procura, era uma filosofia, certo? E então comecei a falar com algumas amigas e a verdade é que ia-lhes passando as coisas que eu ia sentindo e as conclusões a que eu chegava sobre mim própria e como é que eu me ia sentindo na sexualidade com isso e comecei a reparar que a muitas fazia-lhes também sentido. Não só o sentido que eu estava a dizer naquele momento, mas acabavam por me dizer que também elas passavam esses desafios. Ou seja, também elas tinham desconfortos, também elas tinham dúvidas, mas também não tinham ninguém a quem recorrer.
Bom, a partir daqui, e depois, como passei a ser mais tarde a assessora da Maleta Vermelha, isso veio fazer com que eu mais vezes falasse de sexualidade e mais vezes falasse com mulheres, e começou a ser notório que as minhas questões e aquilo que eu tinha passado já, aquelas dúvidas e todas essas questões e a sensação de estou bem, estou mal e o que é certo e errado, eram dúvidas de muitas das mulheres. E comecei a perceber que, afinal, eu não estava sozinha, certo? Afinal, eu não tinha sido a única a ter estes desafios e que havia imensas mulheres que também os tinham. Daqui a passar a começar a ter conversas, além, por exemplo, das sessões e mesmo com as amigas ter mais vezes conversas sobre o tema, passou a ser mais regular e eu comecei a verificar e a ficar de coração cheio, admito, quando alguma das mulheres ou das minhas amigas me dizia: Olha, Xana, tens toda a razão. Aquilo que nós falámos, aquilo que nós perspectivámos, a tua forma, aquilo que tu disseste que também tinha sido o teu processo, pá, resultou comigo, eu sinto-me realmente melhor e sinto que também realmente está a fazer diferença em mim. E uma das diferenças grandes, embora haja outras, uma das grandes diferenças que começou a ser hábito a dizerem era sentirem-se mais confiantes. Mais confiantes no momento da sexualidade, mais confiantes daquilo que pensavam sobre a sua sexualidade. E, curiosamente, que essa confiança ia crescendo cá dentro, acabava por não só ser visível por fora, mas não só na área da sexualidade, mas na vida delas em geral. E eu, aquilo que dizia é: olha, é exatamente isso que se passa comigo. É exatamente isso. Eu sinto-me mais confiante nessa área e, na verdade, acabo por me sentir mais confiante numa série de outras áreas. Isso também me trouxe uma certa liberdade, porque passei a questionar muito o certo e o errado, não só na área da sexualidade, mas em tudo na vida. Passei a desvalorizar um pouco aquilo que era o que estava instituído como fazer e não fazer, para passar eu a decidir e a agarrar as rédeas do que é que eu faço e o que é que eu não faço, e ser de acordo com o que eu sinto e com o que eu acho, e não tanto com o que está instituído. Portanto, passei a sentir-me bastante mais livre como pessoa. O que é curioso também é que no meio destas situações começaram a ocorrer resultados nessas outras pessoas de mais autoestima, de outras perspectivas, e isso foi-me sempre acalentando o coração, confesso, e até que houve um dia que eu decidi: bom, já que eu tenho este impacto nestas pessoas que eu vou falando, e vou falando de uma forma bastante informal, numa situação pontual, porque é que eu não hei de então colocar isto ao dispor de mais mulheres? Porque se eu puder fazer diferença na vida de outras mulheres, eu vou estar a realizar-me, não é? Então, olha, larguei uma vida anterior que tinha, entre aspas, não é? Tive na mesma essa vida, é a mesma vida, mas mudei completamente o meu rumo e decidi dedicar-me exclusivamente e com todas as minhas forças e com todo o meu coração à área da sexualidade, principalmente feminina. E o feminino aqui acho que te faz sentido, não é? Eu sou mulher, portanto, para mim é muito mais fácil perceber as dores, as dúvidas e as questões de uma mulher do que de um homem. Mas eu não tenho nada, mas nada contra os homens, ok? É assim. Eu gosto muito da tribo feminina, mas a verdade é que nós fazemos parte de uma tribo maior, que é a humanidade, e dessa tribo maior fazem parte os homens. Aliás, eu posso desde já adiantar, eu, em termos de sexualidade, sou uma heteroconvicta, ok? E eles, a verdade seja dita, e agora com o tempo, conforme vou mais explorando a sexualidade e tentando obter mais informação e questionando, a verdade é que eles também têm enormes desafios na sexualidade. Mas eu sinto-me mais vocacionada e mais apta e com mais competência para a área feminina, embora, claro, a área feminina tem muitos pontos de contacto com a masculina e, naturalmente, também vou tentando perceber cada vez mais sobre os desafios masculinos da sexualidade. Quanto a ser mulheres, não é só também, também, é muito importante que seja por isto, se calhar foi a parte básica, que é eu ser mulher, e sentir-me mais competente nesse sentido, mas também tem muito a ver com eu ser mesmo muito apaixonada pelo mundo feminino. Como te disse há pouco, eu acho que realmente esta tribo, a nossa tribo feminina, é mesmo muito especial. Eu tive mulheres fantásticas ao longo da minha vida, e que sempre me inspiraram nesta parte de que nós temos uma função que é diferente da dos homens e que esta nossa função também é muito especial.
A verdade é que eu poder ajudar esta tribo a crescer e a ser mais poderosa em termos de ser humano, para mim é mesmo muito importante. E depois há aqui uma outra parte que eu não posso deixar de te dizer. Eu sinto que cada vez que se investe algo numa mulher, não se está a investir naquela pessoa apenas. Nós estamos a investir na humanidade em geral. E na humanidade em geral com reflexos grandes. Porquê? Porque a mulher tem tendência natural a cuidar, tem tendência natural a educar, ela relaciona-se com os filhos, ela relaciona-se com os irmãos, com os pais, com os amigos, com os colegas e tudo isto no feminino e também no masculino, ou seja, tanto é as filhas como os filhos, ou seja, tudo é masculino e feminino. E a mulher tem esta tendência natural para passar o que conhece, para passar a informação. Então, eu acabo por sentir que ao estar a ajudar uma mulher que seja, eu nunca estou a ajudar uma mulher, eu estou a ajudar gerações, ok? Porque essa mulher vai de certeza se mudar, se sentir diferente, ela vai passar essa forma nova a todas as pessoas com quem ela se relaciona e não só àquelas que ela se está a relacionar diretamente, ela vai criar uma nova perspectiva em futuras gerações. E portanto eu sinto mesmo que investir nas mulheres é investir na humanidade e investir no futuro. Nunca é nada para aquele momento, aqui e agora, é uma semente que se lança aqui e agora, mas que vai ter reflexos e que vai crescer ao longo da existência da humanidade. E isso, como tu acho que percebes, deixa-me ainda com um maior sentido de missão de poder passar a todas as mulheres esta forma diferente ou menos, se calhar, habitual de viverem e de analisarem a sexualidade e de se sentirem completamente livres, tá bem? Mais poderosas, mais autoconfiantes. Espero que tenhas ficado a perceber melhor porque é que eu me dedico a esta área e qual é que é realmente a minha missão, ou que eu sinto que seja. E mais do que tudo, que tenhas total liberdade para contactar comigo sempre que queiras, certo? E acredita que, antes de tudo, traz sempre o meu coração à frente para tentar perceber-te e, mais do que tudo, ajudar-te a conhecer-te a ti própria e a desenvolveres a tua própria identidade na sexualidade, que eu tenho certeza que isso vai causar-te uma enorme transformação e vai-te dar muito mais autoestima, autoconfiança e vais-te sentir muito, muito, muito mais livre. Obrigada por estares aí. Se é a primeira vez que me estás a ver, não te esqueças de subscrever o canal e vai-me seguindo. Qualquer coisa, já sabes, contacta-me, estarei sempre ao dispor. Tchau!